Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Aqui em Ijuí é o clima mais confuso que eu já vi. Estamos aí em agosto, hoje, no dia da gravação, é o dia 14 de agosto. E era para fazer frio, estamos aqui com calor, não é? E tudo indica que o verão vai ser todo transtornado. O clima que nós devíamos ter agora é um clima de frio, e esse que nós estamos tendo seria lá por outubro, novembro. Bom, os últimos tempos seriam confusos, e eles estão sendo, né? Em final, o consolo é que isso nos serve de advertência que estamos nos últimos tempos, tá certo? Não só o clima, muitas coisas estão fora dos eixos. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso estudo? Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, nós te pedimos que continues conosco nesse estudo, porque esta lição é extremamente importante. Esclareça-nos as coisas que nós devemos saber e principalmente transforme as nossas vidas, para que nós sejamos tal qual como tu desejas de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Muito bem, o estudo desta semana é sobre a promessa aos perseguidos, né? Então vamos ler aqui o verso que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Este trecho é muito importante nós meditarmos sobre ele, porque a oração, ela não está sendo vista entre o povo de Deus como ela é. Nós não estamos conseguindo perceber o poder da oração, não é? Então, nós oramos e duvidamos de que vai acontecer alguma coisa. Tanto que a gente já se acostumou a dizer o seguinte: que seja feita a tua vontade. Em algumas coisas onde a gente já conhece a vontade de Deus, não é? Em outras onde a gente não conhece, tudo bem. Então nesta semana nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto aqui. E que tem a ver com oração, tem a ver com fé. E poder, principalmente. Porque nesses últimos tempos é disso que nós necessitamos. Poder, não nosso, sim poder do alto. Tá certo? Muito bem. Fiz até um comentário na lição escrita. Por exemplo, com relação ao pastor Ted Wilson, como é que nós aqui de Juí, sul do Brasil, metade sul da América do Sul, né, isso aqui é um pouquinho além do fim do mundo, nós e outros de outros lugares tão longe, lá de onde administra o pastor Ted Wilson, o presidente da igreja adventista no mundo todo, como que nós podemos apoiá-lo, ajudá-lo, não é, efetivamente? Indiretamente, apoiando o nosso pastor, apoiando os nossos líderes, etc., estaremos obviamente apoiando ele também, claro, sem dúvida. Porém, nós podemos apoiá-lo diretamente, e é por meio da oração. E este tipo de apoio direto só pode ser mesmo por meio da oração. E prestem bem atenção, é preciso que nós nos convençamos, pela prática, fazendo oração, que de fato o instrumento mais poderoso à nossa disposição é a oração, tá certo? Porque Jesus, pela oração, fez levantar da morte que era Lázaro, 4 dias morto, né? E assim por diante. Quer dizer, as promessas, a oração, o poder da oração, que vem de Deus, não nosso, são muitas. Então nós temos que exercitar a oração. Vamos fazer isso, tá certo? Vamos seguir aqui então o nosso estudo, né? Por exemplo, como essa parte de domingo e segunda-feira, que eu fiz uma síntese aqui, para nós meditarmos um pouquinho sobre isso, refletirmos um pouquinho sobre isso, né? A repreensão, por exemplo, é preciso que haja repreensão, porque nós somos todos pecadores, todos nós erramos, certo? E pecamos, não é? E o erro é pecado. O erro é um pecado que você não gostaria de fazer, como já fez.
Então é a mesma coisa, só que não queria fazer. Tá certo? Todos nós somos sujeitos a erros e muitas vezes nós nem percebemos os nossos erros. Nós ficamos aí fazendo a coisa, a melhor das intenções, querendo acertar, querendo fazer um bom trabalho, etc. E erramos. Isso eu faço, inclusive nesses comentários, né? Não tem alguns que nos mandam sugestões, etc. Na medida do possível a gente vai aprendendo, né? No estudo da lição, na pregação, no dar um estudo no pequeno grupo, por tudo que é lugar a gente está sempre errando, cometendo erros. Então nós precisamos ser admoestados, precisamos ser às vezes repreendidos quando o erro é proposital, não é, etc. Como que se faz isso? E aqui pelo estudo da lição nós descobrimos um jeito bem interessante, muito interessante mesmo. É transformar esse erro em algo positivo. Transformar a prática errada, a prática que está prejudicando, em uma outra prática, tá certo? E em algo positivo. E esse algo positivo se agrega àquilo que de positivo a pessoa já tem. Porque, olha só, se todos nós cometemos erros, também eu duvido que não haja algum de nós que não faça nada de correto. Isso não existe. Todos nós temos algo de bom, fazemos coisas boas, etc. Então, qual é a estratégia? É mudar o que não presta, o que é ruim, os nossos pecados, transformá-lo no que é bom e agregar naquilo que já temos de bom, de tal maneira que haja o que nós podemos chamar tranquilamente de crescimento espiritual, ou transformação, ou também santificação. Esta é a estratégia bonita, que coisa bonita. Essa lição dessa semana é muito bonita, não é? Então, por exemplo, aqui também estamos tratando um pouco sobre os alvos, né? Nós temos o grande costume dos alvos de batismo, tá certo? E hoje na administração da empresa, eu sou professor de administração, curso de administração, curso superior, né? Na administração da empresa, você questiona muito os alvos, as metas numéricas, tá certo? Porque elas criam problemas, e muitas vezes elas limitam, e aqui no caso da igreja, os alvos limitam a Deus, limitam o poder do Espírito Santo, porque os alvos são estabelecidos em função da capacidade que nós supomos ter, não é? E não em função da capacidade que o Espírito Santo tem, que Deus tem. Então, por exemplo, no ano passado, uma determinada igreja batizou, vamos supor, aí 30 pessoas. Bom, este ano nós vamos ter um alvo de fé, nós vamos aumentar os nossos batismos para 35. É quase como que dizer assim, bom, o Espírito Santo não tem competência nem capacidade para nos dar mais do que este número, tá certo? Então o que nós necessitamos mesmo? Nós precisamos crescimento espiritual e não crescimento numérico. Porque o crescimento numérico, ele depende do crescimento espiritual. Então quando nós formos transformados, como já vimos estudando aqui, quando os nossos erros, nossos pecados, nossas coisas ruins se transformarem e se agregarem àquilo que é bom que nós já temos, então há crescimento. E quando esse crescimento for rápido e for decisivo, então Deus acrescentará almas para nós. Porque veja, aí nós vamos parar de estabelecer alvos medíocres de crescimento, que talvez às vezes o alvo é tão grande quanto os que saem da igreja naquele ano, ou às vezes até um pouco menor que isso. Bom, então o que nós precisamos, na verdade, é transformação para nós tornarmos irrepreensíveis perante os homens. Olha só que outro conceito interessante que nós aprendemos dessa lição desta semana aqui, que é fantástico. Irrepreensíveis diante dos homens. Ou seja, os homens não conseguem mais ver coisas erradas em nós, de tanto que já fomos transformados. Deus, porém, consegue ainda ver coisas que precisam ser modificadas em nossa vida. Então assim foi Daniel, assim foram muitos outros no passado, Ellen White também, provavelmente foi assim, né? Ou seja, tão transformados que os homens já nos veem como perfeitos, embora ainda não sejamos perfeitos. Embora ainda faltam algumas pequenas coisas que os homens já não percebem mais, mas que Deus sabe quais são, e Ele continua nos transformando. É esse ponto que nós devemos chegar. Isto ainda não é a transformação final. Deixa essa lá para a segunda vinda de Cristo, tá certo? Bom, e então qual é o sentido do sofrimento? Isso aqui está é um estudo que faz parte da terça-feira, né? O sofrimento. Por que vem o sofrimento sobre nós?
Por que tanto sofrimento? Por que essas coisas assim, né? O sofrimento nos diz, em primeiro lugar, o seguinte, que se nós somos perseguidos pelos poderes aí do mundo, que se nós sofremos por causa da nossa fé, etc., é sinal que estamos do lado certo. Tá certo? Porque se Satanás está nos perseguindo, então nós estamos com ele. Isso é uma coisa boa, né? Então o sofrimento pelo menos tem esse lado bom, né? Claro que ele dói, o sofrimento, a palavra já diz, ele dói, ele incomoda, ele prejudica, etc. Porém, ele nos purifica, né? Além de nós dizer, você está do lado certo, você está com Deus. Então o sofrimento, em parte, é bom, ele é necessário, ele dói e inclusive incomoda a Deus, porque Deus não gosta de ver nenhum ser humano sofrendo, nem o povo de Deus, nem os outros, nem nada. Deus não gosta do sofrimento em lugar algum, tá certo? Porém, se o sofrimento é o único instrumento que serve para nos acordar e alertar e fazer com que nós sejamos mais preocupados com a nossa vida espiritual, então, fazer o quê? Então que venha o sofrimento, né? E que seja rápido, e que nós nos transformemos, permitamos ser transformados rapidamente para que possamos ser libertos do sofrimento, que seja assim pelo menos, né? Bom, e na parte de quarta-feira que nos fala a respeito da justiça de Deus, ela tem 3 fases, né? Hoje estamos na primeira fase, já na primeira e na segunda fase, né? A primeira fase é a justiça, a fase da intercessão. Então Jesus, quando subiu ao céu, se tornou nosso sumo sacerdote, está intercedendo lá no lugar santo do santuário celeste. Desde 1844, Jesus também trabalha no lugar santíssimo, então ali ele é juiz, tá certo? No lugar santo ele intercede. Quando você pede perdão do teu pecado, qualquer coisa assim, e pede para ser perdoado, para ser purificado desse pecado, o que ele faz? No lugar santo ele intercede e te perdoa, é isso. E no lugar santíssimo, quando ele está lá, ele condena. Ele condena aqueles que morreram, não aqueles que estão vivos, por enquanto não, tá certo? Lá ele é juiz. Então o sujeito morreu lá, etc e tal, e não se interessou por ser perdoado de todos os seus pecados. Ele, no lugar santíssimo, ele determina, bom, esse aqui risca lá do livro da vida, tá certo? E a terceira fase é lá no final do milênio, tá certo? É a execução, não é? Na segunda fase, ainda durante o milênio, nós estaremos examinando os nomes daqueles que não foram para o céu, daqueles cujos nomes foram tirados do livro da vida ou que nunca entraram lá. Por quê? Enfim, por que eles não estão no céu? Tá certo? Então, é muito importante sabermos disso. Isto é transparência. Então vamos examinar nome por nome e vamos nos convencer todos de que a justiça de Deus é perfeita. E no fim do milênio, então, vem a fase da execução, ou seja, a destruição, eliminação de todos aqueles que, enfim, não quiseram aceitar a salvação, muito embora tivessem tido todas as informações necessárias para distinguir entre o certo e o errado. Tá certo? Muito bem. Então, isso quer dizer amor. Ou seja, Jesus morreu por todos, para que todos se salvassem. Mas nem todos querem. Então, a última parte que nós temos aqui no nosso estudo, que eu achei a mais bonita de todas, que está na parte assim da quinta-feira, aqui no nosso estudo, né? Eu fiz aqui um resuminho. Quanto glorificar a Cristo em nossa vida. Glorificando a Cristo em nossa vida. Isso quer dizer o seguinte, sermos dignos de sermos chamados cristãos, dignos de estar com Cristo, dignos de sermos salvos. Que coisa bonita! Escutem bem. O que quer dizer isso? Quando Cristo voltar e nós formos com Ele, Ele não passará vergonha de dizer que é o nosso Salvador. Porque teremos nos arrependido de tudo, não é? Teremos sido transformados de tudo. E principalmente nós, você, eu aqui, nós aqui dessa geração, que estamos vivendo na pior fase da história, na fase da lata de lixo da história, da imoralidade mais acentuada, da maior violência de todos os tempos, da maior corrupção de todos os tempos, sendo transformados a ponto de sermos aceitos por Deus no céu. Isto é glória para Deus, ou seja, e principalmente os dentre nós que têm feito as piores coisas, vamos dizer assim, os que foram entre nós, nosso povo, que foram maus elementos e que se arrependeram disso e foram transformados. Esses então dão mais glória ainda para Deus. Porque aqueles que já são
90%, por exemplo, para chegar a 100% de transformação, faltam 10%. Mas aqueles que são só 0,5%, para chegar a 100%, faltam 99,5%. Foram muito transformados. Estes são uma grande glória a Deus, porque eles demonstram que Deus tem poder para transformar. Isto é bonito, isso é o que Deus quer. Portanto, se você é um mau elemento, vamos supor que seja, pode até ser, dê glória a Deus, porque você tem a grande oportunidade de ser muito transformado e provar para Satanás e para o mundo e para todas as pessoas no universo que Deus pode. Tá certo? Eu sou um desses, né? E todos nós somos. Deus pode, Jesus pode. O Espírito Santo é capaz. É só nós permitirmos. Isto é glória para Jesus. E ele ficará contente em pegar aquele trapo humano que foi transformado e dar-lhe a vida eterna. E ninguém poderá dizer, ô Senhor Jesus, tu não está vendo o que era aquele sujeito? Se alguém disser, só pode ser Satanás, lógico, né? Se disser isso, Jesus vai dizer, e tu não viu o que eu fiz com ele? O quanto eu transformei ele? E aí todos vão calar a boca. Isto é glória para Deus, glória para Jesus Cristo. Pela transformação, todos possam ver a excelência do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser um desses, e você também. Isto é um grande privilégio, tá certo? Vamos fazer uma oração e concluir esse estudo. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado por lições tão maravilhosas e por nós termos a grande oportunidade de sermos tais como Jesus é, por meio da transformação do seu poder. Que assim seja em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.